Graça e paz, os irmãos estão entrando. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, daqueles que te louvam, pois o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem fome e justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, pois o coração está no nosso Deus. Venha com teu reino sobre nós, derrama tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Graça e paz a todos que estão chegando. Vamos orar agora nesse momento, agradecendo a Deus por esse domingo. Querido Deus, obrigada, Pai. Obrigada por tua presença que é tão real. Obrigada, Senhor, porque o Senhor toca nos nossos corações de tal forma. O Senhor é real. Abençoe aqueles que estão chegando, Deus. Que essa mensagem venha alcançar a muitas pessoas. E que tua palavra venha a ser pregada, Deus. E que as pessoas que venham escutar, Deus, sejam quebrantados os seus corações. Em nome de Jesus, ajuda toda a nação, Deus, que está precisando, Senhor. Nós estamos clamando, Deus, mas crendo, Senhor, na tua soberania. Crendo, Senhor, no teu cuidado. Confiando em ti, Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. É no teu nome que nós adoramos, Senhor, o teu nome. E dizemos, Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Adore-se, querido, conosco. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém, queridos? A todos que estão chegando, a graça e a paz a todos. Amém. Os irmãos estão chegando aos pouquinhos. Os irmãos podem compartilhar também esse vídeo para aqueles que estiverem no seu Facebook poderem ouvir também todas as nossas mensagens. Lembrando que nós estamos com a ferramenta do YouTube, eu sempre gosto de lembrar, porque aí às vezes a internet, não nos ajuda, mas aí a gente pode ouvir quantas vezes for preciso lá no YouTube também, irmãos. Amém? Tô acenando aqui pro pessoal que tá chegando. Queridos, bem, nós vamos falar hoje, como a gente estava colocando lá nos cartazes, sobre o Deus desconhecido. Esse texto vai estar em Atos capítulo 17. Se você já puder ir abrindo, abra sua Bíblia, por favor. Tá? Atos 17. Graças a paz. Bem, vamos fazer essa leitura, tá? Para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 17, tá? Versículo 16. Atos 17, 16 diz assim: Enquanto Paulo esperava por eles, em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos temente a Deus. E todos os dias na praça com os que ali se achavam, alguns filósofos, epicureus e estoicos, puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Vamos lá, versículo 19. Então tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse? De que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir última novidade. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, que em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque, ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido e exatamente, esse que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dará a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a espécie da terra, determinando-lhes aos tempos previamente estabelecidos e aos territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos gerações.
Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e a imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Tá? É um texto meio longo, queridos, mas muito proveitoso. Queridos, vamos lá. A Bíblia narra um homem chamado Paulo. Paulo foi um homem que era, eu vou dizer numa linguagem um pouco meio que atual, Paulo era um daqueles homens chatos, né? Porque tem gente chata e tem chatos também. Ele era um daqueles chatos que perseguia toda pessoa que era cristã. Ele era uma daquelas pessoas que, se ele tivesse Facebook na época, WhatsApp ou Instagram, ele já colocava tudo criticando os cristãos. Porque ele se julgava um homem zeloso. Mas aí, Jesus o encontrou. Ele teve esse encontro com Jesus Cristo, a vida dele mudou e ele se tornou um cristão. E agora, ele está propagando o Evangelho, falando de Deus em todos os lugares onde ele passa. Ele, junto com um homem chamado Silas e Timóteo, estavam fazendo uma viagem. O que aconteceu? Silas e Timóteo iam se encontrar com Paulo, mas Paulo ficou esperando eles dois em uma cidade chamada Atenas. Atenas, irmãos, aquela que realmente tem no geográfico, a gente estuda geografia, a gente ouve falar isso em história, cidade de Atenas. E ali, Paulo fica indignado. Você sabe quando você chega num lugar e você não gosta de algumas coisas e seu coração fica pesado, seu coração fica triste, seu coração até às vezes fica revoltado com algumas coisas? Pronto. Paulo se sentiu assim. Paulo ficou indignado com uma coisa: a idolatria daquele povo. E queridos, não vamos nos enganar, no Brasil também nós temos esse tipo de prática. Nosso Brasil, infelizmente, é um país idólatra. E nós nos sentimos também como Paulo por causa disso. Nós devemos nos sentir assim por causa disso, essa indignação em ver tamanha idolatria. Há relatos, irmãos, inclusive, de um homem chamado Retrônio, que dizia que era mais fácil, imagine só, era mais fácil você encontrar um Deus do que um homem em Atenas. Atenas tinha cerca de 30.000 deuses. Imagina aí, 30.000 em cada esquina, em cada casa, em cada templo, em cada lugar da cidade tinha templos erguidos para ídolos. Então imagine só, esse era o contexto dessa cidade. Atenas também, irmãos, era uma cidade que era reconhecida por arte da filosofia, da arquitetura. Eles tinham muita arquitetura bonita. E ela foi reconhecida por isso também. A filosofia, tá? Então Paulo agora, para vocês entenderem, Paulo agora, ele está justamente conversando, no versículo 2, se você ler, ele está conversando com judeus, com gregos, e a gente vai ver que a Bíblia narra que eles temiam a Deus, mas ele vai dizer que tinha outras pessoas também com qual Paulo conversava sobre isso. E aí a gente vai encontrar no versículo 2 não, eu disse no versículo 17, agora no 18. No 18 ele vai dizer assim, alguns filósofos. Por quê? Porque em Atenas era comum essa questão de você conversar sobre diversos assuntos, tá? Era comum essa questão em Atenas, tá, irmãos? Só para vocês entenderem. E agora, no versículo 18, nós vamos continuar aqui, para os irmãos entenderem, alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Olha só, agora
Paulo estava conversando com os judeus, com os gregos e com algumas outras pessoas. E agora a Bíblia vai especificar 2 grupos aqui que quiseram conversar com Paulo. Veja bem, os epicureus. Os epicureus, queridos, é uma linha filosófica que falava o seguinte: acreditavam que talvez exista um Deus, mas que esse Deus, ele criou a humanidade, mas se afastou dela. É como se fosse assim: Deus fez o mundo, mas Deus não se conecta com a humanidade, Deus não fala com a humanidade, Deus não... É como se diz, Deus abandonou a sua criação. Os epicureus também, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em vida após a morte, eles acreditavam que era o quê? A vida aqui e agora. Eles acreditavam que você deveria viver pelos seus prazeres, que você deveria aproveitar a sua vida. É bem parecido com algumas ideias que têm surgido por aí. Essa ideia dos epicureus não está tão longe dos nossos dias, não. Muitas pessoas pensam assim, no aqui e no agora. Outra coisa, também outra visão, é a dos estoicos. Os estoicos, contrário aos epicureus, eles acreditavam assim, que Deus existe, mas que Deus é a terra. Deus é tudo. Eles acreditavam assim, que Deus é todas as coisas. Então, veja, são 2 linhas contrárias, e essas 2 linhas perguntaram a Paulo o seguinte: o que é que esse falador quer dizer? A outra pergunta e outros diziam, parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Irmãos, aqui na sua Bíblia pode estar assim, essa visão assim, de falador como tagarela. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está falador. Mas no grego, certo? Na linguagem original que esse texto foi escrito, essa parte de falador quer dizer uma pessoa que, como se fosse um papagaio, tá? A visão aqui é como se fosse assim, uma pessoa que fica... O que o papagaio faz? Repete o que os outros ensinam. Então aqui Paulo foi meio que taxado como um tagarela. Sabe aqui no Nordeste quando a gente usa a expressão carga d'água? Pronto, esse homem está conversando carga d'água. E já outros diziam assim, o que esse homem está propagando deuses estranhos? Porque, irmãos, os atenienses entenderam aqui que Jesus era um Deus e que a ressurreição, se você ler direitinho, é uma deusa, certo? Eles acreditaram que eram 2 deuses aqui, então eles começaram a pensar, esse homem está falando de deuses estranhos. Aí veja bem, então, versículo 19, tá? Acompanhe comigo. Então tomaram e levaram ao Areópago e disseram, podemos saber que ensino novo é esse que falais? Veja, irmãos, era comum os atenienses quererem saber a novidade das dadas. Aqui na nossa cidade de Timbaúba é meio que assim. Quando tem uma novidade em Timbaúba, nós já sabemos, porque como é cidade pequena a gente já sabe. Quando aparece uma coisa nova, a gente já sabe. Então, meio que aqui em Atenas, tinha essa espécie de... funcionava assim, quando tinha uma novidade, ou quando tinha uma crença nova, quando tinha um ensinamento novo, seja um ensinamento seja qualquer tipo de ensinamento, educacionais ou religiosos, passavam por esse areópago, certo? Que era justamente essa reunião que eles faziam para ver esses ensinos. Então, vamos lá, versículo 20. Pois estáis nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Veja, eu já expliquei essa parte, mas aqui vocês perceberem no texto, eles estão sempre dizendo que você está pregando coisa estranha, você está pregando coisa nova. Irmãos, nos nossos dias, vamos meditar um pouco nisso, parece que falar do Deus verdadeiro tem sido motivo das pessoas acharem estranho, porque nos nossos dias, muitos pregadores, tem muitas pessoas, na verdade, muita gente tem a visão assim, não, Deus, ele é assim, do jeito que eu vou fazer, Deus, na minha mente, na minha cabeça, eu vou fazer.
Deus ele vai ser assim. Aí já outra pessoa diz, não, Deus ele não vai ser assim, Deus ele vai ser assim, do jeito que eu penso. Então, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras se torna estranho, porque cada pessoa tem uma visão diferente. E daqui a pouco nós vamos ver mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos continuar isso. Nos nossos dias não está muito diferente. Vamos lá. Então isso motivou a Paulo a defender a fé. Veja. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. Olha só. Queridos, Paulo ele vai falar assim com os atenienses: eu percebi que vocês são muito religiosos, mas Paulo aqui, irmãos, estava indicando que eles eram praticantes, eles adoravam vários deuses e eles estavam sendo religiosos por isso. Mas Paulo não fala isso porque concorda com eles, não. Pelo contrário, agora Paulo vai apresentar a eles o Deus verdadeiro. Mas que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? É interessante que ele vai dizer aqui que, passando na cidade, ele observou que tinha um altar sem nada, mas que tinha um nome lá, ao Deus desconhecido. E um ponto que eu queria chamar a sua atenção, até para nossas vidas, é que ele vai dizer assim: e é exatamente este que honrais sem conhecer e que eu vos anuncio. Veja só, os atenienses adoravam um Deus que eles não sabiam, eles adoravam um Deus que eles não viam e não conheciam. E eu pergunto para você, você tem adorado um Deus que você não conhece? É claro, irmãos, que agora eu quero chegar num ponto seguinte: conhecer não no sentido de tocar, não no sentido de você ver ele, não, mas de você conhecer o seu Deus. A palavra de Deus, nós acreditamos que Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Então, Deus, ele se envolve com a história. Esse Deus, ele se envolve com os seres humanos, ele está se envolvendo cada vez mais, ele mostrou quem ele é por meio das Escrituras. Então esse Deus, aqui os atenienses adoravam, mas eles não conheciam, porque eles estavam numa espécie de fideísmo, irmãos, que é você simplesmente adorar uma coisa. Mas a fé mesmo, a fé no Deus que se demonstra para a humanidade, Deus, irmãos, eu vou usar essa expressão aqui, mas não me entenda mal. Deus, ele dá sempre motivo para que você conheça ele. Deus, ele não é esse Deus assim, só crê em mim. Ele diz isso muitas vezes nas Escrituras em questão de você confiar nele. Mas não só nesse sentido assim, eu vou crer só em Deus, eu vou crer em Deus, não conheço ele, não sei quem é ele, eu não sei se ele vai fazer ou não. Queridos, Deus, eu vou explicar isso bem explicado para que você entenda. Deus é esse Deus que ele se apresenta à humanidade. Deus, ele é esse Deus que demonstra quem ele é. Já nós vamos conhecer um pouco mais. Paulo agora vai apresentar quem é Deus. Ele é esse Deus que se apresenta à humanidade. Ele não é simplesmente um Deus místico, que é um mistério, ninguém sabe nada dele, ninguém sabe o que ele sente, ninguém sabe o que agrada a ele ou não. Não, ele se demonstrou à humanidade, nós vamos ver agora. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Veja, Paulo ele vai agora contradizer os epicureus. Ele vai dizer o seguinte: os epicureus pregam que Deus, ele é esse Deus que fez a humanidade, mas que abandonou. Mas não é bem assim.
o Deus que é verdadeiro, o Deus que eu estou pregando para vocês, que vocês adoram sem conhecer, que vocês adoram sem nem saber quem é Ele, esse Deus, Ele fez o mundo e tudo que nele há. Ou seja, Deus, Ele é o Criador, também contradizendo os estiotoicos, também contradizendo eles, porque eles diziam o seguinte, que Deus é tudo. Não, mas Deus está dizendo aqui que Ele é o Criador. Ele não é todas as coisas, Ele é o Criador. Ele foi Criador de todas as coisas. E Ele vai dizer tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Deus está conectado com a humanidade. E, irmãos, essa questão aqui de não habita em templos feitos pela mão dos homens, é em questão de reduzir Deus. De você dizer assim, Deus só está ali, Deus só está aqui. Não, em todo o lugar que Deus quiser estar, Ele pode estar. A hora que Ele quiser. Quando a gente diz assim que Deus só está no templo, não, nós podemos nos conectar com Deus onde está, na fila do banco, no nosso quarto, onde nós estivermos no presídio, onde estamos, nós podemos adorá-lo e reconhecê-lo. Outra coisa que aqui é falado tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Outra coisa também que a gente vai ver aqui, irmãos, é que aqui distorcendo algumas pregações que estão sendo feitas por aí, tá? Eu quero deixar bem claro, aqui está dizendo o seguinte, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Deus não precisa do resto de tempo que você tem para dar a Ele. Deus, querido, não precisa do seu dinheiro, que você fique fazendo barganha com Ele. Eu dou esse dinheiro a Deus e Deus me dá bênção tal. Ponto. É questão de dízimo, questão de você dar alguma coisa a Deus, é compromisso. Ponto. Questão de muitas pessoas, o que acontecia aqui, os atenienses e muitas religiões também, eles simplesmente davam presentes caríssimos, colocavam nas estátuas roupas belíssimas, como se Deus precisasse disso. E Paulo aqui vai falar contra isso. Deus não precisa disso. Deus não precisa das suas migalhas, ou nem dos seus presentes caros. Embora que você tenha uma intenção, entre aspas, que para você seja certa, mas Deus não necessita disso. Ele não precisa da sua adoração. Mas Ele conta com você, tá? Isso sim, Ele conta com você. Mas alguns pregadores ficam dizendo que Deus ele é menosprezando, reduzindo a Deus, dizendo que Deus precisa de você. Querido, nós que precisamos dEle. Diante de toda essa grandeza, nós vemos que nós precisamos dEle. Outra coisa que Ele vai dizer aqui, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Contrário aos epicureus, os epicureus diziam que Deus abandonou a humanidade. Não, o Senhor vai dizer, a todos dá a vida, a todos dá a respiração. Veja, outra coisa que Ele vai dizer, de um só fez toda a raça humana. Isso aí está ligado a Gênesis, que Deus criou por meio de Adão toda a raça humana. Ele vai dizer. E Ele vai dizer aqui também, determinando os tempos, ou seja, Deus, Ele é o Senhor. A Bíblia vai dizer em Hebreus 1:3, eu vou ler para vocês. Se você puder anotar esse versículo também. Ele é o resplendor, 1:3 de Hebreus. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados. Veja, e assentando-se à direita de Deus e a majestade das alturas, por meio só da palavra, sustenta o universo. Então Deus, Ele não é esse Deus que fez a criação e a abandonou, como alguns pensam por aí. Não,
esse Deus, ele se conecta com a humanidade. 27, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Tem a linha também, tanto dos epicureus como dos estoicos, que a gente está falando, porque, relembrando, foram as duas linhas filosóficas com o qual começaram a debater com Paulo. E Paulo chegou nesse Areópago, começou a pregar esse Deus desconhecido, e que talvez, querido, seja desconhecido para você. Talvez até hoje tenha sido desconhecido para você. Mas agora estava sendo conhecido. Agora Paulo estava pregando o Deus verdadeiro para os atenienses. E nós vamos ver aqui outras coisas também, para que buscassem a Deus. Ou seja, Deus, como eu estou sempre falando para vocês, Deus ele deixou a sua palavra revelada. E aqui existe uma linha, que já eu vou dizer para vocês, eu não vou adiantar o assunto, mas existem algumas linhas que têm pensamentos para com Deus, nessa questão de buscar a Deus. Aí agora sim eu vou chegar nessas linhas. Vamos lá. Tem uma linha chamada politeísmo, que acredita o quê? Na crença de muitos deuses que mantém interesse na vida humana. Poli, muitos deuses, tá? Outra linha. O deísmo. Deus criou a Terra, mas não se conecta com ela. O deísmo acredita nisso. Outro. Teísmo. Deus existe e há evidências de sua existência. Isso aqui é uma visão. Outra visão. Panteísmo. Deus é tudo. Tem essa visão também. Outra visão de Deus que as pessoas têm. O humanismo. E particularmente essa visão aqui, muitos pregadores, e cuidado, têm pregado por aí afora. Vou falar. É a posição filosófica que pensa que Deus não é alguma força cósmica, mas que Deus seria um grande ser, e esse grande ser seria o próprio homem, a própria humanidade. Ou seja, tudo que há de bom em você é Deus. Você já ouviu aquelas pregações que dizem assim, você é igual a Jesus? Só muda porque Jesus está no céu e você está na terra. Em questão, irmãos, de igualdade, você, querido, é que pode pegar o lápis da mão de Deus e ditar o que é que você quer para a sua vida. É você. Isso é uma visão humanista. Essa é uma visão de Deus errada. Você não é Deus. Nós não acreditamos nesse tipo de coisa. Outra visão é o ateísmo. O ateísmo, querido, ele afirma que possui um certo conhecimento, acreditando que não há Deus. Tem essa visão também. Outro, gnosticismo. Talvez Deus exista, tá? Tem essa visão aqui. Nós não acreditamos nessas visões, tá? Existencialismo. Também é uma visão que está muito atual nos nossos tempos. Deus será sempre um grande mistério, mesmo que venhamos a procurar, mas sem jamais encontrá-lo. Ou seja, Deus, ele é impossível de você saber qualquer coisa sobre Deus. É impossível de você entender quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus quer para a humanidade. Mas a gente não acredita nesse tipo de linha, porque nós vemos aqui na Bíblia, nós estamos vendo aqui nas Escrituras que Deus demonstra, Deus mostra o que Ele quer, a sua vontade. Ele mostra. E outra visão também, que nós acreditamos, que é o monoteísmo. Deus é um ser infinito, onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que hoje, dia 17/5/2020, você ia estar nessa live. Desde a criação do mundo, ele sabia. Deus também é o criador de todas as coisas, e ele é criador, tá? Ele não é uma criação, mas ele é o criador, tá? Deus, ele não é uma criação. Ele sempre existiu. Nós acreditamos que ele é um ser eterno.
Também é dito que Deus é esse Deus triuno. Jesus, o Pai e o Espírito Santo não são três deuses, são um. Eu uma vez numa aula de seminário aprendi isso com um exemplo muito simples de um sorvete napolitano. 3 sabores, mas estão aonde? No mesmo recipiente. Deus, o Espírito Santo e Jesus são um. Outra coisa, nós entendemos que Deus ele é bom, ele é santo, ele é justo, amoroso e ele ama, mas não com o amor nosso que é falho, que é limitado, que é muitas vezes não se abnega, mas esse amor de Deus ele é incondicional. Deus não tem nenhum motivo para amar você, mas ele ama. Nós acreditamos nisso. Então, era esse Deus que Paulo estava pregando aqui, o Deus desconhecido para os atenienses. E talvez esse Deus até hoje tenha sido desconhecido para nós. Porque, queridos, nós precisamos entender que os deuses que o mundo tem feito confundem as pessoas. Aqui no Brasil, principalmente, aqui no Brasil, sabe o que acontece? Pegou uma ideia de uma religião, pegou um Deus de uma religião, pegou a ideia de outro, botou tudo no liquidificador, mexeu e o povo toma. É isso que tem acontecido. Toda forma de fé vale. Mas, querido, aqui Paulo está usando justamente a apologética. Ele está defendendo a fé, ele está defendendo aqui. Veja o versículo 29. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte da imaginação humana. As pessoas costumam fazer isso, costumam limitar Deus, o poder de Deus, a algo que se quebra, algo que se rasga, algo que se destrói, algo que não cheira, não vê, algo que não anda, algo que não se move, algo que não se mexe, algo que não escuta. As pessoas têm limitado Deus a isso. Mas e nós, irmãos, nós também temos reduzido a Deus. Nós também muitas vezes temos feito com que esse Deus ele seja outro Deus, mas não o Deus das Escrituras. Sabe quando? Mediante a tudo isso que nós estamos vendo aqui sobre Deus, quando a gente diz, Deus se esqueceu de mim. Quando a gente diz, Deus não está no controle, como eu já ouvi um certo pregador dizer esses dias. Quando nós dizemos assim, Deus não ouve, Deus não escuta, Deus não está vendo, Deus ele está intrigado comigo, Deus se esqueceu de mim. Todas essas coisas reduzem a Deus, como se ele não estivesse no controle. Esse não é o Deus das Escrituras. Quando alguém diz assim, Deus não está no controle, é o Deus daquela pessoa mesmo que não está no controle. Porque o Deus das Escrituras está no controle de todas as coisas. Lembra do que eu disse? Ele sustenta a terra com o poder da sua palavra. Com o poder da sua palavra. Veja, versículo 30. Então vamos correr aqui um pouco, tá? Deus não levou em conta os tempos de ignorância, isto é, você não conhecia esse Deus, mas agora você está conhecendo. Mas agora ordena que todos os homens, não muitos, mas todos, não alguns, mas todos, em todos os lugares se arrependam. Irmãos, é incrível como o ser humano ele gosta de fazer um arrependimento, um tipo de arrependimento que é mais remorso do que arrependimento. Arrependimento, irmãos, é mudança primeiramente de mente. Arrependimento é quando você está convicto do seu pecado, quando você vê que você precisa de mudança. Arrependimento é mudança. Arrependimento, querido, está ligado à obra de Cristo em você. Você quer ficar mais longe do pecado. Eu conversei uma vez com uma certa jovem que ela me disse assim, Raíla, eu não preciso me arrepender, porque as coisas que eu fiz me fizeram ser a pessoa que eu era hoje. Antes, nas minhas festas, eu era a trilouca, mas agora, hoje em dia, eu sou a menina que ajuda os meus amigos que se embebedam logo. E aí eu disse, a Bíblia diz que é necessário você se arrepender. Você tem mudança de mente, mudança de vida. Essa menina, irmãos, e tantos outros jovens,
esses jovens, esses rapazes, todos, os adultos todos, dizem que se arrependem, mas muitas vezes é remorso. Mas o Senhor diz, e queridos, enquanto você ficar pensando assim, no que você faz para Deus, enquanto você gostar do pecado, continuar no pecado, enquanto você olhar as obras que você faz para Deus, enquanto você só se olhar como um coitadinho da história, como alguém que é muito adorador, como alguém que se doa muito, enquanto você olhar somente para isso e não olhar que você precisa se arrepender, que você precisa abandonar seu pecado, você vai continuar assim, sendo esse religioso. Mas o Senhor diz na sua palavra, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. Ou seja, Jesus Cristo, querido, é esse Senhor Salvador, mas Ele também é o juiz. E o Senhor, como é que Ele vai te encontrar? Como é que você vai se encontrar diante de Deus? Talvez você diga assim, Raíla, isso não faz sentido, eu não acredito nisso que você está dizendo. Mas e se isso for verdade? E se o inferno existe? E se Deus ele julgará o mundo como a Bíblia está dizendo que vai julgar? E se Deus vier realmente? E se essa história de salvação, e se essa história de crente for realmente verdade? E se for? E se nós estivéssemos certos? Queridos, o Senhor diz, e nós cremos nisso, Ele disse, eu estabeleci esse dia por meio que o homem... Ele garantiu isso a todos ao ressuscitar dentre os mortos. A esperança do cristianismo é na ressurreição de Jesus. O cristianismo só é vivo com a ressurreição de Jesus. Nós cristãos não costumamos usar aqueles colares com Jesus na cruz. Não é muito comum. Talvez tenha até alguns que usem apenas o colar somente com a cruz. Mas nós não estamos com Jesus pregado na cruz porque nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Jesus saiu daquela cruz e ressuscitou. Ele não está mais lá, Ele não está naquela cruz. E Ele há de vir, Ele há de voltar, e como você se encontrará. E agora, eu quero terminar essa parte com os últimos versículos desse capítulo. 3 grupos, tá? Eu vi uma certa pregação e agora eu queria compartilhar com vocês a visão desses 3 grupos. 32. Mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram. Primeiro grupo. Aqueles que não creem. Será que você está nesse primeiro grupo? Raíla, eu não acredito. Isso não faz sentido. Você está mentindo. Eu não acredito nesse tipo de pregação. Eu estou muito bem. Eu não creio. Tem esse primeiro tipo de pessoas. Os que zombaram. Os que disseram, não acreditam. Isso não faz sentido para mim. Segundo grupo. E outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Outro grupo, irmãos, está identificado aqui. Aquelas pessoas que dizem assim, que até creem. Eu não sei qual é o pior. Se é os que zumbam, que diz que não crê, ou se é os que diz que crê. Porque eles disseram assim, eu acredito. Jesus realmente é a verdade, eu preciso me arrepender, eu preciso largar meu pecado, eu preciso largar a idolatria, eu preciso buscar a Deus. Mas agora não. Eu tenho muita coisa para resolver, deixa para outro dia. Sobre isso que ouviremos em outra oportunidade, deixa para outra oportunidade. Não, deixa eu me preparar. Eu já ouvi isso. Deixa eu me preparar que eu vou. Deixe. Eu tenho que abrir muito mão de muitas coisas. Deixa para outras oportunidades. Você não tem, querido, controle sobre a sua vida. Você não sabe qual é o dia de amanhã. Mas que agora, esse terceiro grupo seja você. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens uniram-se a ele e creram. Entre os quais Dionísio, membro do conselho de Areópago, uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. A Bíblia é clara. Alguns se converteram, porque a mensagem verdadeira do Evangelho, irmãos, ela coça os ouvidos.
A mensagem verdadeira do Evangelho te coloca lá embaixo. A mensagem verdadeira do Evangelho te faz olhar para si, te faz olhar para você, que muitas vezes tem sido esse cristão assim, ou que muitas vezes tem sido esse tipo de pessoa. Qualquer forma de idolatria não é pecado. Seja um emprego, seja uma pessoa, seja um filho, seja o que for. Seja uma rede social, porque os deuses da nossa época têm sido esses. Seja o terceiro grupo, os que creram. E eu quero louvar uma música que eu gosto muito dela, que você deve conhecer. Nesses dias de desespero, incertezas em meu ar, em uma salvação creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito em Jesus Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai voltar, creio que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito em Jesus Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai voltar, e o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva nesse amor, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito em Jesus Cristo e que a morte enfim venceu, e que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará, em breve voltará, em breve voltará, em breve voltará. Amém, vamos orar. Querido Deus, abre os corações, abre os olhos, Deus, aqueles que precisam ser abertos. Converta essa nação, Deus. Só Tu é o Deus verdadeiro. Converta, Deus, os nossos corações para entendermos a grandiosidade de quem é o Senhor. O Senhor está sobre todas as coisas, em controle de todas as coisas. O Senhor não é esse Deus que não se conecta com sua humanidade, mas o Senhor é esse Deus, que é mais real do que podemos imaginar. Obrigada, Deus. Obrigada por Tua palavra. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos dá confiança nos dias maus.
Ela nos dá, Deus, esperança e nos dá força, Deus. Em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão assistindo. Que essa mensagem toque os corações, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Bem, queridos, graça e paz a todos. Estou vendo aqui o pessoal que está assistindo. Amém, queridos? Vamos encerrar agora nossa live. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Um abraço aí no coração de todo mundo. Amém? E até uma próxima.